Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente, eu estou aqui numa clínica de reprodução humana, a Clínica Gera, e eu vim entrevistar a doutora Marise Samama, que é especialista em reprodução humana, ginecologista especialista em reprodução humana. E como a gente tem muita curiosidade, vocês deixaram muitas dúvidas lá no Instagram e também aqui no canal, eu anotei todas e a doutora tirou um tempinho na agenda dela para nos atender e tirar todas as dúvidas. Eu já estou aqui no consultório dela. Oi, doutora. Oi, tudo bem? Gente, essa é a doutora Marise. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A doutora pode falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua especialização? Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tenho a formação acadêmica toda realizada na Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo. Fiz a faculdade de Medicina, a residência em Ginecologia e Obstetrícia e o mestrado e doutorado eu fiz na área de reprodução humana. Hoje eu tenho o título de especialista em reprodução assistida, que é reconhecido pelo CRM. É um título que foi dado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. E tô aqui para falar para vocês um pouquinho a respeito dessa área tão bonita que é a reprodução humana. Eu tive a oportunidade também de fazer meu doutorado na França, onde estudei muito essa área de implantação embrionária. E hoje a gente entende muito por que muitas mulheres tentam e não conseguem, tem muita falha de implantação embrionária. Então eu vou poder falar para vocês um pouquinho a respeito de toda essa área da reprodução humana e assistida. Então, antes da gente falar um pouquinho a respeito de fertilização in vitro, acho que é importante a gente falar como que a gravidez natural acontece, para vocês entenderem um pouquinho da fisiologia, do que é normal, para eu poder explicar o que a gente faz, na verdade, com essa técnica de laboratório. Então, fisiologicamente, a mulher ela recebe um estímulo hormonal todo mês. Na verdade, assim, a mulher ela nasce com todos os óvulos que ela vai ter para o resto da vida. Isso é importante saber. E quando ela tem a primeira menstruação, isso significa que ela começou a ovular. Nessa fase, a gente vai ter um óvulo que chega à fase final de maturação, e isso é fruto de um estímulo hormonal que vem de uma glândula do cérebro. Esse estímulo vai vir atuar dentro do ovário. Então no ovário a gente tem pequenos óvulos que estão ali guardadinhos e eles vão sofrer um estímulo e somente um vai conseguir crescer, e aqui o que a gente vê são folículos, O folículo mais bem adaptado a esse estímulo hormonal é que vai se desenvolver, vai crescer. E mais ou menos na metade do ciclo menstrual, esse folículo ele rompe e libera o óvulo. Então, liberando o óvulo, o que a gente vai ter? O óvulo vai cair dentro da barriga. Então, para que isso não aconteça e a gestação ocorra, a gente vai ter as tubas uterinas. Então, a gente tem duas tubas uterinas, uma de cada lado. Elas têm o papel de captar o óvulo, tá? Então as tubas elas são soltinhas, elas não estão grudadas em nada, então elas têm o papel de ir lá e pegar esse óvulo. Elas têm franjinhas na ponta e esse óvulo ele vai migrar para dentro da tuba, e é dentro da tuba uterina que o óvulo precisa se encontrar com os espermatozoides, tá? Então mais ou menos a gente precisa em torno de 1,5 milhão de espermatozoides se encontrando aqui com o óvulo, para que esses espermatozoides liberem enzimas, e aí somente um vai conseguir entrar dentro do óvulo e fecundar esse óvulo. Então, formou o embrião aqui na tuba, a tuba uterina ela tem o papel de levar o embrião para dentro do útero, e aí para que ocorra a implantação embrionária. Então, isso acontece naturalmente. Agora, se eu tenho um problema aqui na tuba e essa tuba não consegue fazer esse papel, tá indicado, uma das indicações é a fertilização in vitro, porque a gente pode ter um problema aqui de obstrução aqui nessa tuba. O mecanismo de fertilização in vitro nada mais é do que a gente extrair o óvulo nessa fase do processo de ovulação
antes dele ser ovulado, ele vai ser levado para o laboratório e vai sofrer a fertilização. A gente pode fazer uma fertilização in vitro que a gente chama de clássica, e existe a fertilização in vitro que nós chamamos de ICSI. A clássica, a gente coloca um óvulo com espermatozoides em volta e eles vão ser incubados dentro do laboratório, dentro de uma estufa, numa temperatura controlada, e aí a gente vai observar no dia seguinte se a fertilização aconteceu naturalmente ou não. Então esse é o método mais natural de fertilização in vitro. A técnica de fertilização in vitro que nós mais utilizamos é a técnica de ICSI. Eu só preciso de um espermatozoide, onde eu vou injetar esse espermatozoide dentro do óvulo. Então são técnicas parecidas, mas essa é mais apurada, onde a gente garante mais o sucesso da fertilização, né? Para que não haja o risco da fecundação não acontecer. Pode acontecer também no caso de ICSI, mas dependendo do tipo de problema, a técnica de ICSI ela é mais utilizada principalmente quando existem defeitos na parte masculina, na parte do espermatozoide. Então, o que tem realmente de diferente é que nós fazemos no laboratório aquilo que seria papel da tuba uterina fazer, porque a fecundação natural ela acontece dentro da tuba. Então, isso é levado para o laboratório e no laboratório acontece a fertilização. E existe fertilização in vitro sem causa aparente, sem recomendação aparente? Então, a fertilização in vitro sem causa aparente, na verdade, esse termo não existe. O que existe é infertilidade sem causa aparente. Isso é um diagnóstico, ou na verdade isso é uma falta de diagnóstico. A infertilidade sem causa aparente, a gente não achou a causa da infertilidade, por isso a gente chama de infertilidade sem causa aparente, né? Uma das formas de tratar a infertilidade sem causa aparente é a fertilização in vitro. E nesse processo todo que a doutora explicou aqui, existe alguma complicação quando é fertilização in vitro? Então, no procedimento em si da fertilização in vitro, o que a gente mais se preocupa, na verdade, é com aquilo que nós chamamos de síndrome de hiperestimulação ovariana, onde você tem a estimulação de muitos folículos e isso libera muito hormônio e isso pode dar uma complicação com acúmulo de líquido, enfim, desconforto abdominal. Então isso é uma complicação que a gente procura evitar e hoje a gente tem isso muito mais controlado. Com as medicações que a gente tem hoje, a gente tem observado cada vez menos este risco. Hoje a gente tem uma ferramenta importante para evitar esse problema, porque o problema ele é maior quando a gravidez acontece. Então a gente acaba congelando os embriões para que não aconteça a gravidez e aí o processo dessa síndrome de hiperestimulação vai embora na menstruação e aí se encerra o problema. E todo mundo pode fazer ou existe uma idade limite para fazer fertilização in vitro, assim como a gravidez natural? Como a gravidez natural, ela tem um limite. O nosso limite é a nossa idade, na verdade. Né? É a nossa capacidade ainda de ter óvulos saudáveis. Então, quando a gente entra na menopausa, esse é o nosso limite. Menopausou, acabou. Não tem mais óvulos, não tem mais como engravidar de óvulos próprios. Pode engravidar de óvulos de outra pessoa? Pode. Na verdade, assim... o programa de ovodoação, ele vende óvulos de mulheres que estão em programa de fertilização in vitro e doam parte dos seus óvulos para essa mulher que ou por algum problema ela não tem, porque fez cirurgia, ou por conta da idade, porque entrou na menopausa, ela vai receber esses óvulos doados. Então, teoricamente, não existe uma legislação que impeça a gravidez em função da idade. Precisa ter uma boa condição clínica, né, para poder, e também pensar que precisa ter uma idade para poder cuidar dessa criança, senão a gente vai ter um idoso cuidando de uma criança pequenininha, né? E depois que eu fiz a fertilização in vitro,
Qual a porcentagem da gravidez acontecer? Também varia com essa idade limite de fazer a fertilização? Então, a taxa de gravidez ela está relacionada ao problema do casal, que não é só a idade. Óbvio que assim, hoje as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. Então a idade se tornou um problema importante, né? Mas mais ou menos assim, 60% dos problemas que nós temos são problemas de ovulação, seja por quantidade de óvulos, seja de outras causas. E você tem problemas de doença da tuba, você tem a endometriose, você tem várias doenças que podem comprometer a função, na verdade, ginecológica, permitindo a capacidade de gestação, né? Miomas, enfim, existem inúmeras doenças que podem comprometer o sucesso da gravidez. A porcentagem da gravidez, ela vai depender do problema do casal e da idade. Se a gente levar em consideração só a idade, abaixo de 35 anos, a taxa de gravidez natural é em torno de 15 a 20%. E a taxa de gravidez por fertilização in vitro é em torno de 40, 50%, até 60%, quanto mais jovem a paciente. E conforme a idade avança, esses números vão encolhendo, né? Então, por exemplo, acima de 40 anos, né, a taxa de gravidez natural ela é abaixo de 10% e a taxa de fertilização in vitro é até 30%. E acima de 45 anos, a taxa de gravidez natural é abaixo de 1% e a taxa de fertilização in vitro também é abaixo de 1%. Por isso que a gente não recomenda fazer fertilização in vitro com óvulos próprios acima de 45 anos. Entendi. Quando a gente está fazendo esse processo de fertilização in vitro, vocês colocam também, já desde a menstruação, já conta como primeira semana de gravidez? Como processo natural na fertilização é assim também? O cálculo a gente faz mais ou menos utilizando a data da última menstruação também, porque a gente está imitando um ciclo natural, a única coisa é que ele fica um pouquinho mais curtinho. Nem sempre, às vezes você pode ter uma estimulação ovariana que demora mais tempo, mas a gente ainda lança a mão da data da última menstruação e é óbvio que depois, por meio do ultrassom, o primeiro ultrassom que a gente faz é o mais preciso para a gente avaliar a idade gestacional. Então, a gente sempre correlaciona com também o ultrassom, para a paciente também entender um pouquinho e não se sentir diferente das mulheres que tiveram uma gravidez natural. Obrigada, doutora. Muito obrigada pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!